Esse nosso programa fala. Fala, craque, boa tarde, tudo bem com você? Que felicidade ter você aqui. Então, alguém não me conhece? Eu sou Diego Trambaioli, sou coach. Bom dia, muito bom dia, craque. Tudo bem com você? Se você sente que está treinando bem, mas não tem resultado, essa live é para você. Se você acha que está treinando bem ou muito bem, mas está estagnado, sempre ali, sem subir, sem mudar de divisão, ou pior, sem time atualmente, essa live é para você. Eu sou Diego, Mental Coach, ajudo você, jogador de futebol, a subir de divisão ou jogar em um time internacional independente do seu clube atual. Hoje nós vamos falar de algo muito importante aqui nessa live e eu já quero começar a compartilhar essa tela com você. Vão me acompanhando. Tem um pouquinho de atraso devido ao programa ao vivo, mas vão acompanhando. Se eu falar um pouquinho antes, é porque a imagem das slides vai chegar devido, como eu te falei, a esse atraso. Mas vamos começar e vamos ver qual é o programa de hoje, do que vamos falar e por que isso é importante. Isso pega caneta e papel porque isso pode ser te dá de insight incríveis e pode já ser uma importante virada de jogo para você. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu só aqui mexer na tecnologia. A live é boa, mas também quando tem probleminhas, hoje teve aqui um problema de eletricidade e atrasamos tudo. Mas tranquilo, a gente faz, né? Só que não faz, não erra. Vamos lá ver se funciona esse troço aqui. Botar ela grande e vamos começar. Vamos começar. Apresentação com diapositiva, transições. Deixa eu só ver que tá tudo em espanhol a minha aqui. Ô, gente, aqui me perdi agora no aqui em cima. Aí achei. E agora deveria funcionar tudo direitinho. Então, o nosso primeiro ponto, a base é por que a pergunta que muitos se fazem e que nem sempre tem uma resposta clara. Na maioria das vezes não tem. Por que jogadores comuns estagnam e outros, pum, disparam? Jogadores aparentemente do mesmo nível, ou pior ainda, jogadores com mais talento ficam estagnados e outros menos talentosos conseguem subir de divisão e até ir jogar no exterior. A verdade é que ninguém te conta sobre essa evolução no futebol. O que é o fator que separa aqueles que se travam e param daqueles que chegam lá na Série A? Ou, como eu te falei, no exterior. É disso que nós vamos falar nessa live. E eu vou fazer o meu melhor para te mostrar o que os jogadores precisam fazer e, sobretudo, te mostrar o que os clubes não te falam. Por quê? Porque não é interesse de um clube, entre aspas, perder tempo com o jogador. O clube te contrata para você jogar, o clube te paga para você jogar, te paga para você trazer resultado. Então, antes de tudo, nós vamos ver o que é esse tema, o de que vamos falar. Hoje a gente vai falar sobre algo que separa os jogadores que sobem da média daqueles que ficam rodando clubes, vão de um para outro, não saem do lugar, rodam muitos clubes, sobretudo clubes do interior, e continuam sempre na mesma categoria sem conseguir nunca explodir. Vamos falar sobre o fato que trava com esta evolução, sobretudo trava a evolução de jogadores que têm mais talento, que são quando são jovens tem um potencial maior. É
incrivelmente se dá, depois de 4, 5 anos, eles continuam no mesmo lugar de onde estavam. O que esse tema de hoje não é. Okay? Não vamos falar aqui de motivação. Isso aqui não é um papo motivacional, né? Força, treina bem, treina mais, que vai dar tudo certo, porque aqui não estamos nós para alisar cabeças, mas estamos para falar coisas que são de verdade que muitos te escondem. Também não é sobre dica rasa, tipo, você tem que treinar 4 vezes por dia, você tem que treinar 5 vezes por semana, você tem que fazer aquilo, outro. São coisas que só todo mundo conhece, ou deveria, né? E que não vão fazer parte dessa live. O que hoje nós vamos fazer, eu vou te mostrar qual é o padrão silencioso que trava a carreira de um jogador bom e que ninguém, eu digo ninguém, nem o clube vai te ensinar a quebrar. Por quê? Porque não tem tempo o clube para cuidar de você em uma maneira, em um jeito tão profundo e específico. O que é interessante, incrível, é que, vamos continuar aqui, esse aqui, o que te espera hoje, já vimos a grande questão. O que é interessante, é incrível essa estatística, é que eu chamo a dura realidade dos números. Do jovem da base, dos mais talentosos, somente o 10% consegue fazer uma carreira profissional. Eu não digo chegar na Série A, fazer uma carreira profissional. E falei também do que tem mais talento. O que isso significa? Isso significa que 90% desse talento é desperdiçado. Porque se somente 10 dos talentosos, dos mais promissores, chegam a se profissionalizar, o outro 90 fica para trás. E por que isso acontece? Porque o talento fica lá preso. O talento fica preso em uma estrutura mental, emocional e estratégica que não é aquela que deveria ser. Isso não sou eu que eu digo, é a fonte dessa afirmação é a revista Frontiers, é um estudo, uma pesquisa feita com jovens da base do Brasil em 2024. Então, a maioria dos jogadores, como eu falei aqui de talento, a maioria dos jogadores não trava porque é ruim. Eles travam porque não sabem o que fazer com o talento que tem. Veja bem, eles não sabem o que fazer com o talento que tem. Isso realmente é que vem essa estatística do desperdício. A verdadeira barreira ao sucesso, portanto, não é o talento. Já vimos que 90% não conseguem, mesmo tendo talento. É um pouquinho mais, mas não é totalmente a estratégia. Ou seja, não sabem utilizar o potencial, não sabem aproveitar do potencial, porque não tem um direcionamento certo. Então, o que é que de fato trava? O que é um dos maiores obstáculos para os jogadores deslanchar na carreira, para sair do lugar onde estão e ir para séries maiores? É a força mental. Jogadores com força mental elevam significativamente o desempenho em campo. Essa foi uma pesquisa, deixa aqui ver, do footballlab.com. É um site e diz o seguinte: a realidade é clara. Jogadores que desenvolvem sua força mental e estratégias psicológicas conseguem não apenas lidar com a pressão, mas também elevar significativamente seu desempenho em campo. Ignorar o aspecto mental e negligenciar uma parte crucial do jogo. Eu repito. Ignorar o aspecto mental é negligenciar uma parte crucial do jogo. Então, isso aqui já estamos entendendo por que não é interessante para o clube trabalhar sobre isso. Porque é um trabalho que tem que ser feito constantemente, é um trabalho que requer um investimento maior, bem grande do clube que já está investindo em você. E, na realidade dos clubes menores, de Série C, de Série D inclusive, fica até difícil por estrutura, por equipamentos e por formação de profissionais conseguir bancar tudo isso. Portanto, é normal, é triste, mas é normal que o clube não se encarregue dessa questão. Eles alimentam o talento, procuram, tanto que tem muitos olheiros. E na Espanha se diz caça-talentos, que são caçadores de talentos, que são os olheiros, né? Eles
inclusive oferece uma base de um desenvolvimento estratégico do jovem ou do jogador, mas também isso não é algo muito específico, mas é muito raro. Há tem time de série A, inclusive eu usaria dizer, que eles trabalham na força mental do jogador. Chega nos times bons a trabalhar a força mental do grupo, do time, da totalidade, do 11 mais o que estão no banco, então, da plantilha. Mas não vão individualmente tentar entender e melhorar a capacidade e a força mental de cada um de vocês. Quais são os benefícios de quem tem essa força mental? O primeiro é um benefício direto, que é a resiliência. Quando você tem maior resiliência emocional, você consegue reagir melhor às críticas, consegue aceitar, entender e melhorar com as críticas. Aproveita melhor, aprende mais rápido. E outra coisa, aprende a avaliar e a filtrar quais são os aspectos bons, úteis de uma crítica ou não. Então vai começar a entender o que te serve e descarta, sem ficar com raiva, sem gastar energia desnecessária, o que não te serve. Então, resiliência emocional é um dos benefícios do trabalho mental. O segundo ponto de quem trabalha propriamente é a melhor tomada de decisão sob pressão durante o jogo. Veja qual é a diferença enorme. Sob pressão durante o jogo se toma decisões melhores, então se torna mais relevante para o treinador e se torna mais importante para a sociedade, o clube. Então isso que repercute aonde? Na renovação do seu contrato, na contratação com times melhores. O seu poder é o quanto e o como você joga. Lembre-se que treinador, a maioria, absolutamente a maioria dos treinadores, prefere um jogador constante, consistente, a um jogador talentoso que joga um jogo maravilhosamente bem e deixa 4 de lado, some no campo. Enquanto eu vou fazer o exemplo do jogador típico, consistente, bom, porque é muito bom, que é Casemiro, o jogador brasileiro. E aqui a gente tem nessa imagem o Vini Júnior também. Vini Júnior ele fez um trabalho muito grande em si. Quando chegou na Espanha teve várias dificuldades, mas ele sabia o que queria. Disso aqui eu vou falar lá para o final dessa live, é te mostrar por que é importante fazer esse trabalho, porque você pode fazer esse trabalho. Mas vamos continuar. O terceiro ponto é o aumento de confiança em momentos decisivos do jogo. O que quer dizer isso? Independente se estamos no primeiro ou no último minuto do jogo, você está lá dentro do jogo. Está concentrado e essa concentração, essa força mental, esse equilíbrio, ele te dá confiança. Você se sente forte e apesar do cansaço chegar, você consegue ainda mais mostrar a confiança em você mesmo. Sabe se gerenciar dentro do jogo graças a essa capacidade. E o último ponto, mas não menos importante, é a capacidade de manter o foco constante durante toda a partida, durante todo o jogo. O que quer dizer? Que nos primeiros minutos são os mais complicados, sobretudo para zagueiro, goleiro, a meia. E às vezes entra no gramado, 5 minutos já apanhou. Pegou um gol, depois fica desorientado e perde mais 10 minutos, 15, vai até o minuto 20, 25, o time está desandado e você, dentro do time, está perdido. Isso não pode acontecer. Porque isso já faz uma diferença brutal entre você e outro jogador do mesmo time. Sim, senhor. Mesmo tendo o mesmo treinador, fazendo parte do conjunto todo, você pode se diferenciar dentro do seu time graças à capacidade de resiliência, de tomar decisões certas no momento certo, de uma autoconfiança muito grande e de um foco constante. Você está sempre, como se diz na Itália, sul pezzo. Está sempre concentrado, focado naquilo e nada te abala, nem erro. E vamos ver daqui a pouco como você, com essa disposição mental, consegue
limitar ao máximo qualquer erro que possa ser até fatal para o resultado final. Tá tudo claro até aqui? Ficou, se entenderam? Alguma dúvida? Porque é bem importante vocês entenderem que esse trabalho mental é você que tem que fazer. Não é ninguém que vai poder fazer para você. Nem o treinador. Pode te dar um apoio, pode te dar nem tanto uma direção, pode te dar algumas dicas, mas cada um é diferente do outro. Cada jogador é cada jogador. Cada pessoa é diferente, cada cabeça pensante é diferente. Não é isso é do jogo, do jogador de futebol, não é diferente de qualquer outra profissão nesse aspecto mental. E aqui eu venho, porque diz, Diego, são palavras bonitas, aspecto mental, tá aqui, lá, mas, poxa, tá difícil para mim, porque eu não tenho nem recursos, o meu time está completamente desorganizado e até às vezes é até difícil treinar bem, não recebemos salário, muito atraso, enfim, eu vivo uma situação desafiadora e eu te entendo perfeitamente, sei que acontece, infelizmente no Brasil isso acontece. Mas eu quero te apresentar dois casos reais de jogadores, aqui já viu, você viu o primeiro, que eles são, como eu poderia te dizer, a elite, realmente elite, eles são seleção brasileira e jogaram em grandes times. Vamos começar com Danilo. Danilo, ele saiu do Brasil, foi para o Porto, jogou no Real Madrid, foi para Manchester, Juventus e agora voltou no Brasil, no Flamengo. Mas vamos dizer, toda a carreira dele, a maioria da carreira ele fez na Europa. Em grande time, então, grandes pressões, cidades importantes, times tradicionais de história, menos Manchester City, mas o Manchester City por outras razões é o time que é. E Danilo, lateral da seleção, capitão da seleção, ele admitiu, disse um dia, que quando chegou em Madrid ele teve que enfrentar desafios muito grandes, porque não estava jogando bem, a pressão era grande, a crítica era maior, e se sentiu totalmente abalado. Essas pressões, a realidade diferente de Porto também, o idioma, mesmo sendo espanhol, tudo influenciou. Ele era mais novo, claro. Ele sentiu um problema sério e consultou um especialista. Realmente, ele decidiu entendeu que estava precisando de alguém para ser ajudado. Para quê? Para recuperar a força mental. E assim que ele, depois de ser recuperado, admitiu e disse que é fundamental, é importante fazer um trabalho mental no futebol, porque isso te permite de dia após dia, jogo após jogo, enfrentar as pressões, entender o que está acontecendo, entender qual é a sua posição dentro de um time, a sua posição com você mesmo, a sua posição dentro da família, a sua posição de jogador como marca e empresa. São várias questões que envolvem um jogador de futebol, você sabe, e se não sabe, deveria saber. Então, é importante sempre manter uma saúde mental, fundamentalmente para uma saúde mental boa, fundamentalmente para, primeiro, o seu bem-estar e para conseguir ter uma carreira de sucesso, para destravar e sair da situação que você está hoje. Próximo, Richarlison. Inclusive ele foi famoso pelo choro, pelo choro, né, as lágrimas que deu quando foi substituído, mas ele é um bom jogador mesmo, um ótimo, excelente jogador, e é muito, eu diria, incrível a história dele, do sacrifício que ele fez, sim, de jovem, muito jovem, para poder seguir, para poder começar antes, a ir atrás desse sonho que se tornou a realidade dele, e mesmo quando tudo parecia se encaminhar para o melhor, ele teve que enfrentar o quê? Um outro desafio. A vida do jogador, meus queridos craques, é feita de altos e baixos. Mesmo quando você chegar lá, quando você for jogar no exterior, se isso é o seu desejo, você vai encontrar outros desafios, que não necessariamente são um desafio da bola dentro das quatro linhas, mas quando você tem uma força mental, uma preparação adequada, você consegue enfrentar tudo da forma melhor. Richarlison, ele admitiu também que sofreu problemas de saúde mental e destacou como esses problemas afetaram no desempenho dele, que decaiu totalmente e até
ele disse que a depressão estava acabando com a carreira de jogador dele. E por isso esse ajuda psicológico, esse apoio, foi fundamental para ele voltar em alto nível e ser o jogador que é. Então vocês estão vendo que não se trata só de jogadores pequenos, de times pequenos que enfrentam dificuldades, ou jogadores que perderam um contrato, mas também os craques, os campeões têm esses problemas. Por quê? Porque são homens, são pessoas. Então é isso aí. Aqui peço perdão aí, faltou a estatística, mas eu vou falar para vocês logo. O estudo que foi publicado das Frontier Sport revelou que esse aqui é do jovem da base, que dos mais talentosos, somente o 10% consegue subir. E aqui eu vou aproveitar, talvez seja alguma de vocês tenha a mesma dúvidas, de algumas perguntas, entre as mais frequentes quando se fala de mentalidade que eu recebo, e vou já aproveitar para responder agora. A primeira pergunta é a seguinte: se eu já treino intensamente, por que não deveria chegar lá? Por que não deveria deslanchar? Por que preciso trabalhar assim a mente tão importante? É o seguinte, claro, o treinamento físico é essencial. Se você não treina fisicamente, você não vai para lugar nenhum, não é? É como o jogador de futebol é como um carro de luxo, um carro potente, não de luxo, um carro potente que precisa de manutenção, precisa de cuidado. E esse é o seu corpo, precisa de cuidado e manutenção, porque senão não sai do lugar. Imagine se não bota gasolina, você não vai para lugar nenhum, certo? Então, sim, você precisa de treinar, fazer um treino bom, muito bom, inclusive fazer um treino além do seu treino, disso já falamos e teremos oportunidade para falar. Mas sem o fortalecimento mental, você não vai alcançar o seu máximo nível. E não sou eu que digo isso aqui, eu vou te falar também, nesse caso, é o repositório do UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, que diz que pesquisas indicam que a fadiga mental pode comprometer o desempenho tático de jogadores de futebol em diferentes categorias, afetando a sincronização e a eficiência na realização de princípios táticos fundamentais. Depois, se quiserem, eu vou mandar os links dessas pesquisas para vocês, porque são realmente interessantes. Sinceramente, tem aspectos que, como eu te falei, nos clubes não sei se por vergonha, porque é um tabu ainda, infelizmente, muitos jogadores passam por momentos de depressão, por infelicidade profunda, chegando à depressão, e disso se fala no mundo do futebol com um certo receio, enquanto na verdade deveria ser um dos aspectos das preocupações principais do clube, qualquer clube, do clube melhor de Série A, o maior, até o último clube da Série D. Mas vamos em frente. Então, resumindo, você treina intensamente, você faz bem, tudo bem, continua. Mas se você só se limitar a treinar, acontecer algo que talvez já aconteceu com você. Você vai chegar a um ponto de cansaço extremo. E isso, quando você está muito cansado, além do normal, você não consegue render. Ou seja, você treina para ficar no banco. Algo que eu já falei várias vezes. Você está treinando para ficar no banco. Veja se isso não é loucura, né? Então, segunda pergunta, segunda dúvida. Eu estou sem clube, isso não se aplica a mim. Querido, craque, meu craque, como é que você, mesmo sem clube, se diz que um fortalecimento mental não se aplica em você? Fortalecimento mental primariamente se aplica a qualquer um, que seja secretário do clube, que seja o massajador, que seja o zelador do clube, enfim, qualquer um dentro de um clube deveria ter a obrigação de cuidar da própria saúde mental. Não só no clube, né? Mas começamos pelo clube. Então, você hoje está sem clube, beleza. É uma oportunidade maior
ainda, melhor ainda, porque você tem mais tempo, tem mais oportunidade de pesquisar melhor o que serve para você cuidar da sua saúde mental. Por que isso? Por que isso? Porque quando aparecer a oportunidade, você vai estar em primeira fila, vai estar à frente daquele que já estão jogando. Vai ter vários clubes querendo te contratar. Mas você tem que ser pronto mentalmente, fisicamente e no seu coração. Certo? Então é uma ótima oportunidade, se hoje você não está com o clube, começar a treinar e começar a fortalecer a sua mente. Porque quando você está com a mente boa, o seu treino também melhora, o seu desempenho vai lá para cima. A outro ponto, outra dúvida, objeção, na verdade mesmo, falamos como é que tem que ser, é que esse aqui. E se eu não ver o resultado? A ciência mostra que fortalecimento mental contribui significativamente para o desempenho esportivo. Os benefícios virão com a persistência. Os benefícios virão com a persistência. Essa notícia você pode encontrar no portal ZLCN, no artigo Jogo da Mente, a chave para sucesso no futebol e o coaching esportivo. Certo? Mas por que quando você está com a mente forte, melhora o seu desempenho esportivo? E por que esses benefícios vêm com a persistência? Primeiro, porque treinar a mente não é algo de rápido. O resultado não é de hoje por amanhã. É algo que tem que ser feito constantemente, diariamente e com método. Que aqui vem outra palavra, com método. Porque você tem até na internet tem muitas dicas, tem muito material sobre futebol, como treinar. A maioria é treino técnico, né? Como chutar, enfim, como aprender a técnica e como aprender a tática, que é importante, inclusive, craque, estude a tática, porque isso vai fazer uma diferença brutal na hora de você renovar seu contrato ou na hora de encontrar clube. Me perdi. Peço desculpa, me perdi. Você viu que eu gosto disso, mas... ponto. Porque se melhora o seu desempenho esportivo. A gente acabou de falar. Porque quando você tem a força mental, você tem também uma clareza superior. E a clareza superior te porta o quê? A decidir nos momentos decisivos, te traz o benefício de ter a força, a resistência e o foco para durar o jogo inteiro. Não ter altos e baixos dentro do jogo. Você é constante o jogo inteiro e vai ser o queridinho do treinador por causa do seu desempenho sempre de alto nível. Beleza? Então, resumindo, o treinamento mental ele serve para quem não está jogando em um time, serve para quem está jogando mais ainda e serve para vocês, mesmo não jogando, começar a se acostumar mentalmente a ter resultados favoráveis, ou seja, a ganhar, a ter um bom desempenho, a treinar de forma proveitosa, enfim, tantas coisas que daqui a pouco eu vou de novo te dar esses toques, certo? Então, se estão claras essas dúvidas, eu acredito que podemos prosseguir. Se tem alguma dúvida, você pode escrever aqui no chat ou mandar para mim no direct que eu vou te responder, certo? Eu vou te responder. E também tem nossos programas de futebol sem mentira, onde nós respondemos justamente a qualquer tipo de pergunta de jogador, até aquelas que os clubes e os treinadores não te respondem. Estamos aqui por isso e é um gosto para nós conseguir responder essas suas perguntas. Agora vou em um ponto fundamental. E aqui nós estamos já nos aproximando à resposta que eu te dei hoje. Porque alguns chegam e outros mais talentosos ficam estagnados. E já te expliquei como é que você pode mudar a sua trajetória. E por que esse comportamento te leva a resultados melhores. Primeiro, você vai ter uma evolução constante.
e vai ter um reconhecimento constante na sua profissão. Segundo, quando você utiliza um processo que é estruturado, que é baseado sobre técnicas comprovadas, como o coaching, como a neurociência, e isso é colocado dentro de um método do passo a passo, primeiro, você não perde tempo. Então, hoje no futebol, como na vida, o tempo é precioso, é o recurso mais democrático que tem, porque é igual para todo mundo, milionário não, todos temos o mesmo tempo. Agora, o que fazemos do nosso tempo, ali já é diferente. Cada um sabe o que faz do próprio tempo, com consciência, e sabe quando está jogando fora o tempo. Isso é uma pena. É uma pena porque poderia se você soubesse, se você não, se quem sabe gerenciar de forma, administrar de forma ótima o próprio tempo, é disso também que a gente vai falar na próxima quinta-feira no Plano do Crack. Quando você sabe estrategicamente planejar sua semana, rapaz, você vê que até sobra o tempo. Gente que hoje não tem um minuto para dedicar à família, um minuto para fazer o que gosta, você vai ver como a gente desperdiça tempo sem nem se dar conta. E às vezes se queixando também. Então, o último, que é a base, o fundamento para toda a transformação é a mentalidade correta. Com uma mentalidade boa, correta, trabalhando aquele mental que eu te falei, com um processo estruturado, então, passo a passo, dentro de um esquema que te leva a um ponto final, você vai ter o quê? Resultados extraordinários e uma evolução constante. É por isso aqui teve a resposta, que tem muitos jogadores de talento que não fazem, não seguem esse caminho, não trilham esse caminho, vão dizer, eu sou um bom de bola e isso já é suficiente, que fica lá. E outros que param. Você sabia que mais de 30% dos jogadores brasileiros, eles abandonam o futebol entre 21 e 24 anos? Isso é impressionante. 30% entre 21 e 24 anos. Vamos continuar agora, porque depois dessa, acho que algum pensamento já entrou na sua cabeça. E aqui vem, eu te falei que ia te dizer qual era o fato que não te dizem que impede aos bons talentos de subir e, às vezes, outros que têm menos talentos conseguir coisas melhores. E qual é o erro invisível? Também a segunda promessa era que eu ia te mostrar qual era o erro invisível que você está fazendo e que às vezes te faz treinar para ficar no banco. Você treina para você mesmo ir para o banco. Quando você acha que está fazendo tudo certo, está treinando bem, o mais do que está treinando com um time que é o certo, mas tem que fazer isso também com a palavra mágica, com um método dentro de parâmetros estabelecidos para ter resultados concretos e planejado. Você pode estar postando treinos na sua rede social, porque também você lê lá, poste seu treino, mostre seu trabalho. Sim, mas como é que você está postando? Qual é o objetivo final? Qual é a estratégia que você está utilizando para postar seu treino? Se posta, é porque eu vejo muitos perfis que não tem nada disso, mas enfim, isso é outro assunto, outro papo. Você está se alimentando bem, e isso também nem sempre acontece, porque, sobretudo nas categorias de C, D, se alimentar hoje é caro, o salário às vezes chega atrasado e não é tão alto para conseguir uma dieta muito específica que jogador de futebol tem. Você diz, vai, não vou para a balada, eu durmo cedo, tenho uma vida de atleta, faço uma vida de atleta, sim, eu continuei. Por que então, te pergunto, você faz tudo isso então, por que você continua estagnado? Por que você está treinando tanto e não está tendo resultado? Por que aquele seu colega que começou com você 2 anos atrás, agora está jogando na Série B, na Série A, foi para o exterior? E ele nem treinava tanto assim, ele saía, se divertia, não fazia a vida de atleta, entre aspas. Por quê? Então, se tem a resposta, eu já dei a resposta para você, tem um erro invisível e que te faz ficar onde você está.
E segundo, esse 45% é uma pesquisa feita da Science and Sports Journal. Jogadores que têm uma rotina mental e emocional estruturada são até 45% mais consistentes em campo. Eles não só rendem melhor, eles aguentam mais pressão, se lesionam menos e se recuperam mais rápido. E aqui vem outras duas pérolas. Quando você tem uma rotina mental boa, você se machuca menos. Quando você se machuca menos, quer dizer o quê? Que você joga mais. Se você joga mais, quem que está feliz? Além de você, claro, a sociedade, o time, o treinador. E quando eles estão felizes de você, o que é que acontece na hora da renovação? Renovação melhor ou times melhor à sua procura. A rotina mental, emocional estruturada é a chave, uma das chaves do sucesso, mas é extremamente importante hoje. Muitos poucos jogadores cuidam disso. Menos ainda nos níveis, nas séries menores. Então, hoje você tem na mão, eu te dei uma pérola que você tem que usar, pelo amor de Deus. Hoje você tem um diamante na sua mão. Começa a trabalhar a sua mente. Porque nos níveis menores, de categorias menores, quase ninguém faz isso. É muito raro. Então, se você começar, você está à frente da maioria. Mesmo se você, sobretudo se você não tem contrato. Menos lesões e maior resistência. Imagine se você não faz nada disso, chega uma oportunidade, uma seleção de uma peneira, né? Que se chama, ou times que precisam contratar de repente jogadores porque um titular se machucou, enfim, e você está lesionado. Ele diz, como é que acontece o cara nem joga, nem time tem e está lesionado? E acontece. Como acontece que você vai numa prova, uma peneira, ou o que for, ou você está treinando com o seu time, e sempre está na metade do treino, está acabado, cansado, e está na metade da temporada. Como é que acontece que você faz um jogo, depois de 4 meses de treino, de jogo de campeonato, e vem quebra? Pô, esse não devia falar, pô, mas essa aí não é inadmissível. Ah, Diego, eu treinamento não tenho quebra, eu não falei isso. Eu falei que aumenta a sua resistência, que você tem maior consciência. Veja bem, algo que talvez nunca você ouviu falar. Você aprende a se conhecer, a conhecer seu corpo. E quando você tem consciência do seu corpo, a consciência corporal, você sabe se aquele pequeno detalhe se está na hora de parar antes de se machucar, ou vai saber se pode continuar. Isso faz uma diferença brutal. 30% a menos de lesões não é pouca coisa, não. Então, é tudo conectado. O nosso corpo é tudo conectado. E hoje parece que a mente no futebol é algo de supérfluo, é algo de a mais. E eu espero que hoje você saia dessa live com a consciência total que trabalhar sua mente hoje não é algo opcional. É como você tem que cuidar da sua mente, como você cuida do seu chute, como você cuida da sua preparação física. Porque isso vai fazer a diferença, porque os outros não estão fazendo ainda. Se eu te mostrei o que está errado, achando que está certo, você acha que treina muito e acha que está certo, mas na verdade não está, porque você está treinando sem um método, sem uma direção. O que é o jeito certo? O jeito certo é planejar. Sem um plano, qualquer treino é aleatório. Você tem que definir suas metas, suas estratégias. Para que tem que definir a estratégia? Aí vem o que nós vamos fazer na próxima quinta-feira, um planejamento estratégico semanal, de curtíssimo prazo. Você tem que definir a estratégia para alcançar suas metas, porque se não sabe o que fazer, como fazer, só vai perder tempo e vai se cansar. Certo? Então, planejamento é fundamental. O segundo ponto fundamental é o controle mental, porque sem a mente forte o talento derrete sob pressão. Sem a mente forte o talento derrete sob pressão. E tem muitos exemplos. Você lembra daquele jogador que chamava Lulinha? Ele sumiu, era no tempo de Ronaldinho Gaúcho, quando Ronaldinho Gaúcho
também ele estava se afirmando, era jovem, pois Lulinha parecia melhor, tão melhor que sumiu, sumiu mesmo e ninguém mais sabe nem o que ele está fazendo hoje. Então, planejamento, controle mental e consistência. Sem uma rotina clara, você perde tempo. Já vimos como o tempo é algo democrático, mas é muito precioso, é preciosíssimo. Então, você joga fora um recurso fundamental. Você perde o foco, e sem foco você não chega a fazer o jogo inteiro, você não chega ao minuto 90 com lucidez, você não chega a evitar um gol quando pode, você não chega a marcar aquele gol fácil na frente do gol, porque você está cansado, e aí vem energia. Foco, tempo e energia você adquire com consistência. O que é consistência? Fazer todos os dias o que você decidiu que tem que ser feito para chegar aonde? Ao seu objetivo, alcançar a sua meta. E como é que você é consistente? Você precisa de ter uma rotina clara, Diego, uma rotina. Você não está tendo rotina, todo mundo tem rotina. Agora tem que ter uma rotina que é uma bagunça total, vive bagunçado e só bagunça, e tem que saber muito claramente o que está fazendo, por que está fazendo e até quando tem que fazer aquilo. Veja bem, o que, por que e até quando. Porque quando você está fazendo algo que aparentemente não gosta no seu treino, no início de temporada você não cansa, não pega pesado, acha que ele é gostoso, a maioria não gosta, eu não gostava. Eu não gostava nem um pouco. Eu não gostava de correr, passar rodando o terreno no início, pegando peso, vendo a bola. Hoje também mudaram, já a bola aparece já no primeiro dia. Mas quando eu jogava, a bola aparecia depois de 10 dias, meu filho. Era só treino pesado, suar. Mais você suava, mais o treinador estava feliz, mais você estava cansado, você nem conseguia falar, mais o treinador achava bom aquilo. E na verdade, os fatos hoje mostram que isso não é o certo. Mas o tempo passou, enfim. O bom é que as técnicas de treinamento evoluem também. Mas para você ter uma rotina clara, você tem que estabelecer hábitos que fortalecem a sua evolução. Quais são esses hábitos? É você que tem que me dizer. Eu não posso te dizer qual é o hábito bom para o seu dia a dia, porque eu não te conheço. Mas, e o que nós fazemos no Futebol 360 também é isso. Nós vamos conhecer você, tem um método já testado, que funciona com jogadores. O Felipe, por exemplo, ele foi para a Itália, saiu do Grêmio, foi para a Itália. Eduardo saiu da base com 16 anos e foi para o profissional. Então, são exemplos que servem, porque são casos absolutamente diferentes. Um foi para a Europa, outro foi para o profissional. Mas eles sabiam muito bem o que queriam. E adaptaram os próprios hábitos e o próprio dia a dia para quê? Para fortalecer a evolução dele. A evolução de quê? A evolução como profissional de futebol. Tanto que eles tiveram resultados. Então, resumindo, o que tem que fazer? Você tem que planejar, você tem que treinar sua mente, ter um controle mental bom e você tem que ser consistente. Alguma dúvida até aqui? Ficou claro o que nós falamos? Porque, craque, se não falou, tem que falar de novo, mas a gente não tem o tempo todo, não. Mas deixando as brincadeiras, essa eu vou deixar ainda alguns dias essa live para você olhar novamente. Mas pensem bem e não fiquem assim subestimando. Porque é um trabalho que você tem que fazer independente de onde você está. Se for série B, C, D, E, F, G, H, E, enfim. Se não tiver time, melhor ainda, porque você tem como planejar isso de uma forma claríssima, certo? E
Eu vou te perguntar, agora fazer 3 perguntas que você precisa. Precisa não. Seria bom se você respondesse de forma muito clara e honesta. A primeira pergunta, mas que pergunta é uma reflexão. Aí você tem que se perguntar: o que eu fiz essa semana me aproximou do meu objetivo no futebol? O que você fez essa semana te aproximou do seu objetivo no futebol? Que você tenha time, esteja jogando, que você esteja desempregado no momento sem contrato, deve ter algum objetivo no seu futebol. Talvez seja encontrar outro time, talvez seja subir de divisão, talvez seja em um time novo se manter, ganhar titularidade, enfim. Pense no seu objetivo no futebol e responda: essa semana eu fiz algo que me aproximou do meu objetivo, certo? Então, veja bem, anote aí. Segunda pergunta, e essa vai na parte mais mental. Como é que eu estou treinando a minha mente? Primeiro, eu estou treinando minha mente. Segundo, eu estou deixando minha mente correr solta. E se não deixar correr solta, como é que eu estou treinando minha mente? De fato, o que está fazendo para a sua saúde mental? Certo? E a última pergunta é uma análise da sua rotina. Minha rotina, ou seja, a sua rotina está te fortalecendo ou sabotando? A minha rotina me fortalece ou me sabota? Você disse que come bem, treina bem, faz treino extra, não sai para balada, só falta um pouquinho que está próximo da santidade, enfim. A sua rotina te fortalece ou não? Se essas respostas saíram soltas, tudo bem, você está no caminho certo para destravar sua carreira aí logo para a Série A. Me chame quando estiver lá, me chame quando for para o exterior, me chame se você for para a Itália, que a gente vai se encontrar com muito prazer. Mas, se alguma dessas perguntas te deixou um pouquinho desconfortável, é porque você sabe que você mesmo no seu coração sabe que precisa mudar alguma coisa. E justamente o Futebol 360 foi feito para isso, exatamente para te ajudar, te acompanhar a subir de divisão ou ir jogar no exterior, se for isso o seu objetivo e sonho, certo? Eu vou deixar alguns segundos para você pensar, mesmo se isso aqui é o que você quer, ser um jogador profissional de alto nível, ou simplesmente é algo que sai da boca para fora. E vou concluir nosso encontro de hoje da seguinte forma. A sua carreira, ela precisa de direção. Imagina você. Sua carreira é igual a um voo. Um voo de avião. O motor está ligado. Vamos imaginar um avião grandão, aquele intercontinental que vai te levar logo para Real Madrid, para o Manchester United, para o Chelsea, enfim, para o Liverpool, para a Bayern de Munique. Onde é que você quer ir? Me escreva aqui no chat onde é que você quer jogar. Que aí vamos juntos traçar esse caminho para você chegar lá. Mas enfim, esse avião gigante, motor, tudo ligado, um barulho cada vez maior, está preparado, pronto para decolar. Mas o que acontece? Não tem um plano de voo. Oh, rapaz, como é que o avião voa sem plano de voo? Você sabe nem o que é o plano de voo? Ao ponto, tudo bem. Então, está sem plano de voo, mas se fosse só isso, tudo bem. E o piloto é super mega blaster top e ele consegue, mesmo sem plano de voo, chegar no destino. Eu desconfiaria, talvez, desceria do avião, mas tudo bem, vamos pensar que ele consiga. Mas não tem nem a torre de controle, caramba. Então, não sabe quando pode decolar. Porque não sabe se estão chegando os aviões, não sabe se tem aviões na frente dele. E como é que faz? Como é que ele consegue? E também não tem direção. Poxa, aí cai, ferrou. Ele não tem o plano de voo, não tem a torre de controle que pode direcionar. E ele também não sabe para onde vai. Rapaz, não sabe nem de nada. É sem isso, igual a você. Se você não sabe para onde está indo, se você não tem uma direção certa, se você não tem já planejado de maneira clara
não digo a sua carreira, mas pelo menos o próximo 6, até final do ano de 2025, é igual a esse avião. Sem isso o avião não decola, de fato, o pior. Se decola, cai, que é pior ainda. Porque, craque, não é a velocidade que te garante o sucesso. O que te garante o sucesso é o plano. O planejamento sério, certo e estratégico. Não é qualquer planejamento. É isso que nós fazemos. Nós te ajudamos nisso. E não é por isso que eu te convido, no dia 3 de abril, a meio-dia e 34, 1, 2, 3, 4, eu faço esse horário para lembrar, 1, 2, 3, 4, horário de Brasília, a assistir essa super aula, uma masterclass onde nós vamos falar de planejamento estratégico semanal e vamos dizer por quê. Eu já comecei um pouquinho hoje aqui. Mas se você gostou dessa aula, você não pode perder. Porque lá eu vou te dizer por que o planejamento estratégico semanal é importante. O que você não tem que fazer no seu planejamento estratégico? Por quê? Aí vem outra pérola que hoje não te falei. Lá eu vou falar. Porque é importante montar a sua equipe personalizada de trabalho. Diego, pelo amor de Deus, Diego, é tudo caro. Eu não tenho dinheiro para isso. Mas eu vou te dizer que é importante você começar a pensar nisso, é porque você pode montar essa equipe sem gastar um centavo. E, consequentemente, vamos falar lá o que está te travando de verdade. Já comecei aqui, mas lá vamos ser muito mais explícito, vamos afundar um pouquinho mais esse fato. Então, é claro que hoje o talento não é a única peça que te garante o sucesso no futebol, porque se assim fosse, todos os jogadores talentosos estariam nos melhores times do Brasil, da Europa e do mundo. Era isso que eu queria passar para você hoje, craque. Eu te aguardo lá na terça-feira, na quinta-feira, dias 3 de abril, para falarmos um pouquinho mais sobre esse ponto, porque acredito que quando você destravar esse ponto, a sua carreira só é beleza, só sucesso, certo? Vamos lá ver se eu consigo aqui voltar onde estava. Opa, vamos lá, transição, pronto. Eu aqui já consigo me ver, acredito que daqui a pouco também você vai me ver. E aproveito para te desejar um excelente final de semana, para ter um ótimo jogo e, sobretudo, para começar a pensar como é que você vai cuidar da sua saúde mental. Um abraço e até a próxima.